Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião aqui do NEPGCL, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje prosseguimos aqui com o capítulo 15 de João, dentro do Sermão do Cenáculo, né? E hoje, assim, é só o finzinho do capítulo 15 que faltou na última reunião, faltaram 2 versículos só. Então, hoje a gente vê o finzinho aqui e já dá início ao capítulo 16, que, na verdade, o início do capítulo 16 é a continuação desse. Eu não sei explicar por que essa perícope, na verdade, ela foi dividida, metade no 15, metade no 16, que leva o título, né, de Os Discípulos e o Mundo, que Jesus está conversando ali com os discípulos. A gente já vai ver só. E então, faltaram esses 2 versículos só para a gente comentar. Dá uma lida aqui. Quando vier o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse testemunhará a meu respeito. Testemunhai também vós, porque estáis comigo desde o princípio. São 2 versículos bem interessantes, né? Vamos pensar primeiro no primeiro aqui. Então, quando ele começa a falar do Paracleto, né? Quando vier o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse testemunhará a meu respeito. Então, vamos ver um pouco aqui a orientação que o nosso amigo deixou para a gente aqui, ó. Então, o início só, né? Mas quando vier o Paracleto, ele considera o Consolador, né? Que às vezes, como a gente comentou, às vezes ele usa umas palavras diferentes na tradução dele, né? Na tradução que ele segue. Mas é o mesmo sentido, a gente sabe disso, né? O Consolador vai vir, é uma certeza que está expressa nessas palavras do Mestre. O espírito, no estágio de imaturidade, não consegue, muitas vezes, assimilar uma proposta superior de conduta como a de Jesus. Não alcançando o entendimento, busca, como dissemos anteriormente, eliminar por todos os meios o que para ele é ainda incompreensível. A gente comentou, né, que Jesus já tinha falado algumas vezes da ida, da partida dele, né? E, é de se entender que os discípulos não tinham assimilado essa ideia, né? E comentamos que é aquela coisa que quando você realmente não aceita, acha uma coisa absurda, tal, é como se inconscientemente a gente não ouvisse, né? Não tivesse percebido, né? E aí ele vai falar uma coisa interessante aqui, né, na sequência, a questão da vinda do Consolador. A gente fala da vinda do Consolador, como a vinda da doutrina espírita, mas ele vai comentar aqui como sendo a vinda desse Consolador, ou dessa ideia que traz a doutrina espírita, né? Desse conceito, de toda essa orientação, toda essa verdade, né? Ele vai comentar como a vinda disso para o espírito, assim, meio que de maneira mais individual, vamos dizer assim. Veja o que ele coloca aqui. Mas o progresso é lei natural, e evoluindo, o ser espiritual vai automaticamente aderindo às propostas de renovação e aceitação da realidade última, que é o perfeito ajustamento às leis universais. Esse é o instante da chegada do Consolador, ou seja, o momento em que a criatura está preparada para aceitar a verdade que liberta, seguindo assim pelo caminho que a conduz à vida. Então, se você pensar assim, né, que a gente pode até ter tido contato, vamos dizer, com a doutrina espírita em algum momento, mas vai chegar um momento posterior, vamos dizer assim, depois de um certo amadurecimento do espírito, que realmente ele vai considerar
essa orientação toda aí, né? Então, é esse o instante da chegada do Consolador. Eu achei interessante essa colocação que ele faz aqui, quase que no aspecto meio que individual mesmo, né? E na sequência, que eu vos enviarei da parte do Pai, que vos hei de enviar. Aqui, desculpa estar repetido aqui. Esse momento sublime de evolução a que nos referimos no parágrafo anterior é a exteriorização plena do eu, da centelha divina ou do Cristo interior. Lembra, a gente comentou bastante sobre essa questão aqui, em vários versículos aí a gente fala da centelha divina que existe dentro de nós e que a partir do nosso amadurecimento, essa centelha ela vai se expandindo, ela vai crescendo e a gente chega a um ponto de começar a exteriorizar cada vez mais essa centelha divina, né? Assim, é pela aceitação dessa natureza divina que herdamos da parte do Pai, que nos capacitamos a ampliar esse eu, que ele fala aqui, o nosso Cristo interior, né? Esse eu por irradiação do amor e do altruísmo inerente a todos nós. O Consolador vem do Pai, através de sua lei, que a todos encaminha. Porém, quem envia é o Cristo, definindo para nós a parte de responsabilidade que nos cabe dentro de todo esse processo de evolução consciente. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai testemunhará de mim. O que procede do Pai é verdade, pois em Deus não há contradição. O Espírito da verdade pode ser entendido aqui como aquele estado de amadurecimento que atingiram os espíritos que sabem que o que importa é amar e não ser amado. Perceba bem o que ele está colocando aqui, né? O Espírito da Verdade como sendo aquele eu, aquele Cristo interior que vai entrando para um estado maior de amadurecimento, né? Estes que já atuam em um plano maior de cocriação já exteriorizam de forma mais harmonizada a virtude de servir, que Jesus chegou no seu auge aqui para nós, né? Pois o Pai é causa, poder criador, e essa herança, quando dinamizada pela criatura, transforma-a em agente fecundador do bem. Pois ao irradiar o que recebe do superior em favor do que lhe é inferior, entra no fluxo da vida testemunhando. Dessa forma, o Cristo, que nada mais é do que a expressão do eterno em nós. Então, testemunhando o Cristo, né? E assim entendemos porque o testemunho cristão não pode ser imposto, pois é conquista a ser efetivada nos séculos e séculos. Pois, como nos esclarece o apóstolo dos gentios, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Alguém quer comentar alguma coisa desse versículo? Seguimos mais um pouquinho, então, né? Testemunhai também vós, porque estáis comigo desde o princípio. Isso aí é muito interessante, porque quando ele fala desde o princípio, parece que ele, a princípio, né, numa ligação, a princípio, numa visão um pouco mais superficial, parece que você entende assim, desde o princípio, desde o momento que ele começou o mandato dele aqui, vamos dizer assim, né, a missão dele aqui, né, os 3 últimos anos aí, desde o início, né. Vejamos aqui o que não sei se é chegando aqui. Vejamos aqui o que ele coloca para a gente, né? E vós também testemunhareis. Jesus fala aqui da certeza do testemunho por parte do discípulo, uma previsão feita por ele. Primeiro ele fala assim, ele
cita aqui a respeito realmente dos discípulos, né, o que eles iriam passar, né? Previsão essa fundamentada na lei da evolução, porque mais cedo ou mais tarde, todos testemunharemos a verdade de forma natural e plena. Então, tanto com relação vós, os discípulos, como todos nós, né? Assim, o vós aqui refere-se não só aos discípulos do início da nossa era, mas a todos os que, no encaminhamento dos dias, fizerem a opção pelo Evangelho de Deus. E como dissemos há pouco, todos, sem exceção, atingiremos tal condição, pois é fato expresso nas próprias Escrituras que nenhuma ovelha se perderá. Lembrando que quando se fala em testemunho, né, a gente não está se referindo à crucificação, aos sacrifícios extremos, né? Mas você testemunha o seu conhecimento, o seu Cristo interior, no dia a dia, em cada uma das suas pequenas ações, né? Nas pequenas coisas, né? Não precisamos pensar apenas nos grandes testemunhos, né? Nos sacrifícios grandes, não. No dia a dia, né? As nossas coisas realmente do dia a dia. Aí veja o que ele coloca a questão do princípio, né? Pois desde o princípio estás comigo. Olha que coisa interessante. Ao se expressar desse modo, o Meigo Rabi não falava apenas do início de sua missão entre os homens, mas de um princípio que nos retorna às origens. Nós estamos com ele desde a criação desse orbe. Nós estamos com ele desde que ele recebeu a incumbência do Pai de cuidar de nós, né? Então, veja aqui, ó, Martins Peralva comenta no livro O Pensamento de Emmanuel a longa viagem feita pela mônada divina ou princípio espiritual. Olha que interessante que ele colocou, né? Eu achei fantástico isso. Na fase preambular, a mônada luminosa, que mais tarde será espírito, ser inteligente, vai sendo envolvida como energia divina em fluidos pesados. Perde sua luminosidade e condensa-se no reino mineral. Isso quer dizer que, no princípio, havia uma luminosidade na mônada oriunda do Criador. Isso é fato, pois ela saiu dele, de sua própria substância. É a esse momento sublime que Jesus faz referência ao nos dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Portanto, a expressão usada pelo Senhor, desde o princípio estás comigo, está corretíssima, pois a centelha divina, o Cristo interno, que é o agente impulsor constante da individualidade, está desde o princípio com o Cristo cósmico, do qual se individuou, sendo que, ao testemunhar a verdade crística, de forma consciente, é que será implantada na criatura a virtude, fixando assim em seu íntimo a virtude como conquista definitiva. E aqui encerramos esse versículo. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Apenas que é fantástico esse texto, né? É, muito legal, O né? texto dele é fantástico. É realmente da onde ele faz uma associação muito clara da luz, né? Resplandeça Uhum, a nossa luz. Que coisa muito pois é, legal. Muito legal. A presença divina da gente desde a criação do princípio inteligente. Achei isso. uma relação muito, muito legal. Eu achei fantástica também, Kleber. Achei muito linda. Bom, pessoal, ó, encerramos aqui esse capítulo, como a gente falou no início, tá? Então, o início do capítulo seguinte, o capítulo 16, os 4 primeiros versículos, na verdade, é continuação dessa conversa aí dos discípulos, também recebe o título, né, de Os Discípulos e o Mundo. Então, a gente vai começar a ver esses 4 versículos agora, mas que, na verdade, já estão no capítulo seguinte, tá? São esses 4 aqui, ó. Tenho-vos dito essas coisas
para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo aquele que vos tenha matado suponha estar oferecendo serviço a Deus. Olha que doido isso. E farão essas coisas porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas vos tenho falado essas coisas a fim de que, quando vier a hora delas, vos lembreis de que eu vos disse a respeito delas. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. É uma fala fortíssima, né? Esse 2 aqui, por exemplo, ele não estava, ele estava falando ali com alguns discípulos, mas é uma coisa que perdurou por séculos ainda depois, né? Mas vamos ver aqui, ó. Então, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Ele tá alertando, né? Ele falou já não sei quantas vezes, né? Ele sabia que os discípulos ainda não tinham assimilado realmente aquilo, né? Por isso que vem essa repetição que a gente já comentou tantas vezes, né? E ele vai falando de maneiras diferentes, né? Tenho-vos dito essas coisas. Jesus se refere aos ensinamentos que vinha ministrando, é lógico, né? Esse texto é, sem dúvida, uma continuação do capítulo anterior, como nós dissemos, né? Para vos preservar de alguma queda. Aqui, ele fala aqui, né? A tradução fica um pouco diferente para ele, né? Aqui ele fala que não vos escandalizeis, né? E aqui ele coloca alguma queda. E ele trabalha em cima dessa questão da queda, né? Porque aí a gente lembra, por exemplo, de um versículo que está lá no capítulo 24 de Mateus, no Sermão Profético, né? Que ele comenta assim, como é que é mesmo? E por aumentar a iniquidade, o coração de muitos esfriará, né? Então, ele está dizendo para que não haja queda espiritual, porque vão acontecer tantas coisas terríveis, né, para eles, e alguns podem cair espiritualmente no sentido de renegar tudo aquilo, renegar o Cristo, né, negar o Cristo, né? Então, ele está tentando fortalecer mais ainda os discípulos, né? Então, ó, Jesus sequência, para vos preservar de alguma queda. Tudo nas recomendações de Jesus tem uma razão de ser. Aqui era para preservar de alguma queda aqueles que já haviam acordado para as realidades do Espírito. Jesus sabia, e já dissera isso antes, que seus seguidores de todos os tempos muito sofreriam nas mãos daqueles que detêm o poder transitório. Por isso, alertava seus amigos sobre o que ocorreria, de tal forma que eles se preparassem para o que havia de vir, né? Porque se eles passassem por tudo aquilo sem nenhum avisozinho, talvez muitos cair, né? Iam iam cair fora da questão, né? E não iam prosseguir ali, seguindo realmente os ensinos dele, né? Mas ele está falando, olha, tudo o que vai acontecer é para vocês, inclusive, estarem preparados e acreditarem em mim, mas também, né? Para vos preservar de alguma queda. Tudo nas recomendações de Jesus tem... Ué, já li isso aqui? Já li, desculpa. É que demonstramos ter assimilado o conteúdo do evangelho quando, na reação, isso é importante, gente, na reação temos uma postura de compreensão e amor. Porque quando a gente age, né, pensando antes, vou fazer tal coisa por causa disso, né, a ação é pensada. Mas quando você, por exemplo, escuta um insulto, uma agressão, qualquer coisa assim, né, e você reage, aquilo vem de dentro, assim, vem de pronto, sem preparo nenhum, né? Então, vem realmente de dentro aquilo que existe dentro de você. Vem de bate-pronto, sim. Então, a reação da pessoa mostra muito mais o que ela é do que uma ação pensada, né? Estruturada, tal, né? Então, vamos lá, ó. Então, é que demonstramos ter assimilado o conteúdo do evangelho quando, na reação,
temos uma postura de compreensão e amor para com o agente indutor da emoção. Ou seja, ter uma atitude fraterna é comum naquele que já busca a evangelização de si mesmo. Porém, mais importante é reagir de forma afetuosa quando somos agredidos. Com isso, é como se o meigo pastor dissesse: vós sereis perseguidos, injuriados e até sacrificados em seus maiores interesses. Portanto, não reagis com a mesma imaturidade, pois esta, além de alimentar o processo de ódio, pode provocar uma queda de difícil recuperação. Às vezes, uma reação assim, né, impensada pode demorar realmente muito tempo para você se recuperar espiritualmente, né, daquela ação. Meditemos sobre essa lição, pois quantas vezes não somos acometidos de uma emoção doentia, mesmo alertados que somos pelos disseminadores do bem, que existem em todos os lugares, e ao invés de unir, mais trabalhamos para a dissensão que nos conduz a um constante atraso em matéria de conquistas espirituais. Por conta da reação, às vezes a gente provoca uma dissensão, uma separação ali de grupos, tal, né? Tenho-vos dito essas coisas para vos preservar de alguma queda. E essas coisas têm nos sido ditas em todos os tempos, em todas as línguas, de todas as formas. Algum comentário? Aí tem um texto do Emmanuel sobre esse versículo aqui. Prosseguimos? Então, vamos lá. Então, fala, querida, fala. Boa noite, gente. É tão interessante isso, né, Val? Porque realmente é um termômetro, né? As nossas reações, né? E a gente precisa trabalhar para que realmente nós eduquemos, né? Espiritualizemos essas nossas reações mais instintivas. Uhum. Né? Tem até um ditado, né, que diz assim, como é que é? A pessoa é boa até que pise no seu calo. Quer dizer, está mostrando realmente, né, que você ainda tem aquilo tão forte, né? Quando a gente, e nós não negamos que temos ainda nossas dificuldades, mas é para que a gente possa vigiar, para a gente possa ter um controle sobre isso, e não deixar que aquela reação, aquela emoção, né, tome conta, né, inclusive do nosso senso, né, assim, de justiça. A gente parar de reagir, agir, né, com o pensamento sempre buscando esse controle aí, né, pacífico, né, harmonioso. É um trabalho, né, que a gente precisa fazer. Eu achei isso muito interessante, porque que coisa, a gente conhece a pessoa justamente naquele momento que ela é pega assim de surpresa, né? De surpresa, É isso, alguém fala alguma coisa, a pessoa já responde, aí você já imagina, né? A gente parece que mostra ali o nosso estado de patamar, né? O grau evolutivo que a gente se encontra. É isso mesmo, muito bom. Obrigada. Hermes, depois Zezé. Ok, boa noite, gente. Eu já li e aprendi, e costumo passar adiante, que nós temos que aprender a agir, não reagir. Aí fala muito em reagir. Eu não gosto muito de falar de reagir, porque quando a gente reage de uma forma e outra, quando a gente reage, a gente vai fazer o mesmo erro que a pessoa está fazendo com a gente. Então eu penso sempre em agir, que nós, seres humanos, temos que aprender a agir. E que reagem são os animais, aqueles que não têm um pensamento. Nós, como seres humanos, é o que eu passo adiante, tenho aprendido e achei coerente. Nós temos que aprender a agir. Se uma pessoa nos ofende de alguma forma, a gente já tende logo a reagir, a fazer a mesma coisa. E Emmanuel uma vez me disse isso. Se a gente fizer a mesma coisa que outros estão fazendo, nós estaremos tão errados quanto eles. Aprender a agir é importante. Nós temos ainda alguns
microsegundos para poder, como ser inteligente, traduzir aquilo não por uma reação, uma ação, ou melhor, uma ação, não agir, não reagir. Porque Ok. Isso. Muito bom. Zezé? Boa noite, pessoal. Oi. Essa questão é muito, muito, muito importante, né? Porque eu aprendi, né, que a gente precisa, né, todos nós aprendemos que nós precisamos conhecer a nós mesmos. E eu acho que a observação das nossas reações às situações que nos cercam é um termômetro assim maravilhoso, é um mecanismo de autoconhecimento, porque a gente, mesmo quando nós não expressamos aquilo que sentimos, né? Mas aquilo que está dentro de nós, né? Porque às vezes na disciplina ou na educação, a gente segura a reação, mas aquela emoção que estava lá dentro, aquilo que nos sentiu, porque a raiva, é aquela indignação, né, aquela situação que nos incomodou e muitas vezes fica nos alimentando a mente por muito tempo. Aí estão os pontinhos que a gente precisa trabalhar na nossa autoeducação, né? Eu acho que isso aí é importantíssimo para a nossa vida. Realmente. É isso aí, pessoal. Eu acho que está bem falado, cada um de vocês aí. Vamos ver o texto do Emmanuel. Aqui está no livro Vinha de Luz, ouvistes? Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. É esse versículo que a gente acabou de ver, né? Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido, na compreensão da obra redentora, se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem trégua pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos.
prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante desse modo, para quantos amadureçam os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Emmanuel. Ele falou, vós tereis aflições, né? Nesse mundo vós tereis aflições. E Emmanuel, como é de praxe, na maior parte dos textos dele, né, ele cita diversas situações, diversos exemplos, né, que às vezes a gente nem lembra, né. Podemos seguir? Querem comentar? Fala, querido. Eu fico pensando, né, no escandalizar, né? Seria um escândalo, por exemplo, um discípulo, né? De repente negar alguma coisa ou ter comportamentos contra aquilo que Jesus ensinou. Seria um escândalo, né? Nesse sentido, mas se escandalizar também talvez seja esse sentido também, né? Imagine eles tendo procedimentos, tendo atitudes contrárias ao que Jesus ensinou para eles. Seria um escândalo, não? Talvez seja isso também. Também isso, né? Mas quando a gente estuda o escândalo, na verdade, né? O escândalo não é só no sentido que a gente conhece, né? De escândalo aí. Escândalo é provocar. Então, seria também como é que eu vou dizer aqui? Uma situação adversa, né? Eu vou ficar enraivecido com determinada situação, né? Mas não é só o sentido de moralidade social, vamos dizer assim, como a gente entende hoje. É muito aqui. mais abrangente, né? Isso, é. Gente, seguindo aqui, o versículo 2. Eles vos expulsarão da sinagoga. Olha que coisa interessante isso. Mas vem a hora em que todo aquele que vos tenha matado suponha estar oferecendo serviço a Deus. Nossa, eu achei isso. Vamos ver, ó. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Isso para eles era uma coisa assim terrível, né? Porque na época não existia a lei civil e a religião, vamos dizer, como existe hoje, né? A religião para eles era a lei, era tudo para eles, era a vida deles, né? A lei mosaica, né? Então, era uma coisa, assim, de muita importância, que talvez hoje a gente realmente nem entenda completamente o que significava para eles, né? Mas vamos ver aqui, ó. As sinagogas eram as casas de oração dos judeus. Nelas, adultos e crianças adoravam a Deus, oravam e estudavam as Escrituras. Eram geralmente, segundo Chaurac, que é um estudioso aí, um estudioso do Evangelho, né? Eram geralmente de obediência farisaica, pois os saduceus se restringiam aos templos e os essênios às suas comunidades. O judaísmo, no tempo de Jesus, não era simplesmente uma religião conforme hoje compreendemos, mas uma cultura. A sociedade judaica inteira estava centralizada em torno da religião. A vida judaica inteira estava regulada pela sinagoga e estava entremeada pelas suas funções, incluindo toda a vida social. Desse modo, ser expulso da sinagoga era ser excluído da própria sociedade. E isso, para o judeu, era motivo de grande humilhação, pois quem era expulso dela era defraudado de todos os seus bens, não lhe sendo possível participar de nenhum negócio ou comércio. Jesus já fora expulso da sinagoga. O cego de nascença, por defender aquele que lhe curara os olhos, também.
Desse modo, isso não seria novidade para os seus adeptos. Todavia, era preciso que estivessem avisados, como a gente já comentou anteriormente, que ele estava alertando por tudo que poderia estar acontecendo com eles, né? Então, era preciso que estivessem avisados, e o Senhor, sabedor da missão de cada um, preparava-os para que, por nenhum motivo, viessem a faltar com o compromisso assumido com o Pai. E quando adviessem as dificuldades, eles resistissem e continuassem nos trabalhos. Ele estava tentando fortalecer a todos eles, né, para que não desistissem, né, diante de tantas dificuldades que certamente eles iriam enfrentar, né. Mas ainda vem a hora em que quem vos matar acreditará fazer um culto a Deus. E isso não aconteceu só naquela época, né, gente? A gente não pode, assim, deixar de lembrar, por exemplo, de uma Inquisição, né? E de alguns locais aí também que ainda existe isso, né? Há na história evolutiva do homem várias maneiras pelas quais se tentou compreender Deus. Isso é normal. Faz parte do processo de crescimento e autoconhecimento do ser. Aqui a gente não pode deixar de lembrar também do próprio Paulo, né, que fez tantas coisas terríveis, enquanto ainda Paulo, né, ainda Saulo como doutor da lei, como, né, que perseguiu tantos cristãos, né, ele próprio fez isso, né. Todavia, fruto do egoísmo e do orgulho existente em todos nós, criamos o hábito da violência para com todos os que divergissem dos conceitos por nós esposados. Isso ao longo da história toda, né? Quando a gente fala nós aqui, é porque nós já passamos por muitas etapas aí atrás, né? Assim, criamos histórias de perversidade, assassinando, torturando ou delatando elementos que julgávamos distantes do Senhor Supremo. Como protestantes, matamos católicos. Como católicos, assassinamos protestantes. Como cristãos, perseguimos judeus. Como judeus, aprisionamos cristãos. Hoje, os tempos são outros. Já falamos em direitos humanos, em ecumenismo, em compreensão para com os semelhantes. Porém, será que, na inveja sentida, na calúnia que destrói, na mágoa que paralisa, não estaremos também, de outra forma, assassinando o progresso, matando esperanças, encarcerando o amor? Meditemos nessas palavras, porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou isso lá para a mulher samaritana, né? Comentários? É doloroso isso, né? Na verdade, é doloroso. Mas vamos acreditar que realmente os tempos são outros, né? E que tempos outros existirão também em nosso interior, né? E farão essas coisas porque não conhecem o Pai e nem a mim. E vos farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Jesus reitera aqui o que dissera em outro momento. Ele já falou isso, né? Como a gente já falou da questão da repetição, né? Que ele fala muitas vezes a mesma coisa. Ele falou lá no capítulo 15, versículo 21, que a gente já viu, né? Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. A gente viu, inclusive, semana passada isso, né? A repetição é uma boa figura didática. A gente aprende por repetição, né, gente? E o Evangelho, por ser um manual de educação para a alma, repete às vezes a fim de podermos gravar em nossa intimidade seus ensinamentos superiores. A gente precisa dessa repetição, né?
A violência ou qualquer deserção da lei é fruto da ignorância. É por não conhecermos o que é Deus, nem o propósito de sua vontade, que ainda nos revoltamos contra nossos opositores ou pensamos em fazer justiça com as próprias mãos. E se não conhecemos o Deus, né? Pegando o exemplo de Saulo mesmo, né? De Paulo de Tarso, né? De Saulo, ainda Saulo, né? Que fez tantas coisas, no coraçãozinho dele, ele estava corretíssimo, né? No coraçãozinho dele, ele estava fazendo tudo em nome do amor a Deus, a lei mosaica. Aí depois, quando ele conheceu Jesus, que ele conheceu melhor a mensagem divina, ele mudou o posicionamento dele, né? Então, ao longo da história, a gente vai mudando a maneira como a gente entende o que é Deus, né? Desse modo, toda a agressão está desautorizada para aquele que já busca no Evangelho seu ponto de referência para uma conduta de vida, principalmente se o uso da força tem sua suposta justificação nos motivos religiosos. Pois o texto é claro, é porque não conhecemos o Pai, muito menos o Cristo, que violentamente agimos. Sendo Deus amor, conforme nos ensina o evangelista, sendo Cristo a expressão máxima desse amor, como podem dessa forma coexistir amor e agressão nas atitudes daquele que ao Pai se entrega? Qual a justificativa para coagirmos nossos irmãos, filhos do Eterno, do mesmo modo que nós? É uma reflexão que a gente tem que fazer naqueles momentos de reação, né, que a gente estava falando ali atrás, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Vem um texto do Emmanuel agora. Eu acho que a gente entender que Jesus, na toda sua missão, ele veio apresentar Deus, né? Foi o que melhor apresentou Deus, vamos dizer assim, apresentou, entre aspas, né, a humanidade. E se a gente não fizer um esforço para entender Deus, nem que seja pela sua justiça, né? Eu acho que a melhor maneira de ver Deus, entender Deus, é pela sua justiça. Como é que ela é? Misericordiosa, ela é da uma meritocracia, valoriza a meritocracia de cada um, dá liberdade, mas com muito amor. Entendendo isso, a gente compreende o resto todo, aí faz todo sentido para a nossa vida. Se a gente continuar pensando em Deus ainda que castiga, ainda mesmo em nossas fileiras, como dizem alguns, né? Nossas fileiras, acham que estão resgatando, que estão sendo... A expiação tem um sentido muito duro. Estou expiando, né? Não é no sentido de educação. É isso que Jesus ensinava a todos nós, né? A educação. Você falou uma coisa que eu acho muito linda, né? Foi ele que veio mostrar Deus pra gente, né? Como é aquele Deus Pai, Deus Amor, né? E aí, quando Saulo entendeu isso, é que ele mudou a postura dele, né? E quando a gente tem atitudes diferentes, a gente está negando essa paternidade, Tá né? tá negando essa A gente nega paternidade. a paternidade. É como se de fazendo uma relação bem pequenininha, né, em casa. Às vezes o pai e a mãe são tão amorosos com a gente, ensinando a gente a aprender a fazer. Quando a gente age diferente dos ensinamentos, a gente está negando a nossa filiação, né? Isso faz parte do nosso crescimento, né? Faz parte do nosso crescimento. Hermes? Eu estava pensando sobre Saulo, né? Saulo, ele fez aquelas atrocidades, digamos assim, mas, como foi dito, né, que ele fazia dentro da lei, que ele era conhecedor da lei e aquilo está dentro dele. Mas, quando ele houve a sua transformação,
Ele precisou de um choque na entrada de Damasco. Mas ele tinha, vamos dizer, um leque de conhecimentos que para ele foi fácil ele inverter uma coisa para outra. Mas nós ainda não temos essa capacidade de inverter uma coisa do dia para a noite. Nem tá, alguns ainda que não têm o choque como o Saulo teve, talvez ainda consigamos modificar. Mas eu acho que os nossos conhecimentos eles são muito superficiais para entender aquilo realmente que é necessário. E Paulo ele já tinha conhecimento, só que ele tinha mais um conhecimento dentro da lei, né? Mas não era da lei daí que seguia Jesus, mas ele seguia, né, Moisés. Então, ele já tinha uma forma de se desviar para o lado bom. E nós ainda temos que ter algumas reencarnações para poder entender isso, para chegar, porque a gente entende, conhece, tá? Mas em qualquer momento a gente não age, a gente reage, acaba atropelando. Era isso aí, meu pensamento. É o nosso caminho, né? O nosso, como o Kleber, inclusive, falou também, né? A nossa jornada aqui, que a gente vai aprendendo, né? E tá no Pão Nosso, que o Emmanuel comentando esse versículo, é porque ignoram dolorosas perplexidades, não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Porque a desarmonia em torno do esforço fraterno, a jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade, que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. São os que ignoram, né? Quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. A gente pode até comparar com Saulo, né? Como a gente estava desculpa, como a gente estava comentando aí, era a condição dele, né? O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O mestre divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos sentores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. É como a gente costuma falar, né? Vamos fazer a nossa parte, né? E vamos deixar de lado algumas coisas, né? De lado, assim, no sentido de respeitar outras opiniões, né? Vamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Eles um dia chegarão a entender, né? Fala, querida. Eu estava aqui ouvindo e a gente pensar assim, né? Eu acho que o que Deus quer de nós, né? É o esforço da gente mudar, né? E Kardec captou bem isso, né? Não é só aquele que já se transformou, mas aquele que faz esforços são verdadeiros espíritas, né? E tem uma parte no Evangelho que fala do dever, né? Eu não sei se é Lázaro ou é o espírito protetor que subscreve, mas fala do dever que a gente tem para conosco mesmo, para com o próximo. Ou seja, nós temos o dever de fazer esforços, nos procurarmos caminhar, fazer o melhor para nós. Eu acho que a grande questão que é a dificuldade
é fazer esforços, não é? Eu acho que Deus quer de nós isso, que a gente faça esforços para poder crescer e auxiliar quem está do nosso lado, quem a gente puder ajudar as mãos para poder crescer juntos, né? Mas o Jesus falava muito da mudança de cada um, o que nós podemos e devemos fazer, cada um de nós, né? Acho que é isso. Isso mesmo, cada um. Então, pensemos no que a gente consegue fazer, o que está dentro das nossas possibilidades de fazer, e, como diria o povo aí, bora trabalhar, né? Bora trabalhar. O próprio resumo que ele fala, né? Ele resume a sua doutrina, né? Amar o próximo como amamos a nós mesmos. É. Se eu me compreendo, se eu consigo me ver, minhas dificuldades, minhas expectativas de mudança, minhas possibilidades, eu consigo olhar para o outro. Se eu enxergo que eu tenho possibilidade de mudar, acredito na minha mudança, eu acredito na mudança do outro. Então, o olhar é da gente para fora, não para criticar, mas para auxiliar. Essa que é a mudança, partir da gente. Isso é uma coisa tão difícil de a gente compreender, né? A gente, quando olha para fora, a gente olha com culpa e começa a olhar o outro com raiva. E quando aprende também, já aprendi. Por que essa pessoa não aprende? Nossa, continua no erro? O Kleber, Interessante. aí vem o terreno fértil. Será que você vai ensinar os outros que não quer aprender? Se o terreno não está bom para aprender, é difícil, né? Mas tem que ter essa tolerância, que cada um tem os seus momentos. Ou tem que fazer esforço, pode ficar sendo, eu vou chegar no meu momento, esperar que a inspiração venha. Mas é fazer esforços, né? É isso aí. Gente, o último versículo aqui dessa parte aqui, ó. Não vos tenho falado, mas vos tenho falado essas coisas, a fim de que, quando vier a hora delas, vos lembreis de que eu vos disse a respeito delas. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. Ele está falando de novo, né? Olha, estou falando para vocês se lembrar que eu estou avisando, né? Vamos embora aqui. Mas vos digo tudo isso para quê? Ele é um mestre superior, portanto, nada fazia ou dizia ao acaso. Mas vos digo tudo isso, reafirma ele, devido à importância da instrução. Será que já pensamos quantas foram as coisas ditas por ele a nos harmonizar e conduzir por um caminho mais seguro? Como temos analisado essas oportunidades e o que temos feito delas? Pois ele disse tudo isso com um motivo. Para quê? Que ele coloca no final ali. Para quê? Para que quando chegar aquela hora é o momento do testemunho, pelo qual todos temos que passar. Após conhecermos uma matéria escolar, o professor aplica um teste que irá avaliar se podemos ou não ir adiante no aprendizado. Do mesmo modo, haja vida. Após o ensinamento, vem o testemunho, para que possamos não só fixar o conteúdo aprendido, como também ser aferidos. O versículo é claro, essa hora vai chegar. Concluindo, a evolução é uma lei, e para que ela se efetive, se é natural a revelação que vem do alto, é também necessário o testemunho que apropria o ensinamento na intimidade de cada um. O bom mestre é aquele que prepara seus discípulos para os desafios que terão de enfrentar dentro do próprio processo educativo. Jesus é o mestre dos mestres e, por isso, ensinava visando a libertação do espírito imortal. Pois quando chegar aquela hora, ele há de estar preparado. Vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Quando surge essa ocasião que denominamos testemunho,
ou seja, qualquer tipo de dificuldade, né? É preciso que o espírito use todos os recursos que já lhe foram oportunizados. Não há ao acaso, nada há ao acaso. Tudo o que hoje aprendemos é para que seja dinamizado em um momento próximo em favor de alguém. Esse daqui é um detalhe interessante, né? Eu vou ler de novo essa frase. Tudo o que hoje aprendemos é para que seja dinamizado em um momento próximo em favor de alguém. Em favor de alguém. Que, no fundo, é em favor nosso também, né? A economia da vida permite que adquiramos um valor, porém, com o objetivo dele usufruirmos para o bem comum. O Senhor tinha dito, isto é, ensinado. Assim, seria preciso estar coerente com o ensinamento na hora oportuna, ou seja, seria preciso lembrar-se de suas lições no momento aprazado. Há no versículo, mais uma vez, um objetivo, por parte do autor do quarto evangelho, de João, né, de mostrar, pela presciência de Jesus, que ele era o Cristo. Porque ele está prevendo as coisas aqui, né? Porém, mais do que por sua capacidade premonitória, mostra Jesus ser o espírito elevado, que é pela grandeza moral do que ensina e por sua capacidade superior de vivenciar tudo o que diz a seus seguidores. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Que tudo que acontecia de complicado era ele que levava o pior lado, né? A pior coisa, né? Ele sustentava tudo ali, né? Jesus cuidou de seus discípulos. Desculpa. Jesus cuidou de seus discípulos para que nenhum deles se perdesse ou se perca em se tratando dos atuais seguidores. Desse modo, com todo carinho e atenção, busca sempre esclarecê-los, dando prioridade ao fortalecimento espiritual de cada um. Tudo ensina dentro daquilo que sabe ser mais importante, visando ao maior entendimento das questões essenciais da vida. Porém, chega um momento em que é preciso deixar cada um entregue a si, apesar de nunca faltar a proteção espiritual, para que possa demonstrar a fidelidade aos princípios esposados na prática diária. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Que no fundo era mais necessário para nós do que para ele que ele partisse, né? Para que a gente pudesse andar com os próprios passos, fazer as nossas próprias decisões, né? E mostrar tudo aquilo que a gente, demonstrar a fidelidade, como ele está falando aqui, né? Mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu. Assim, enquanto estava com eles, não precisavam de maiores recomendações quanto à perseguição sofrida aos eleitos do Pai Supremo, pois ele era o alvo. A partir do momento em que os deixaria, e que naturalmente eles dariam continuidade ao trabalho de implantação no reino, no coração das criaturas, eles seriam o escopo maior. O alvo mudou para eles, né? Dessa forma, este seria o motivo de um esclarecimento vir só nessa hora, ou seja, naquele instante de maior amadurecimento deles, eles já tinham aprendido bastante, né? E também de maior união, visto a conscientização das dificuldades que adviriam. Tudo tem o seu tempo. Se hoje estamos passando por dificuldades, em qualquer instância, há uma razão de ser. Já fomos preparados para que assim se desse. Elas, as dificuldades, jamais serão maiores do que nossa capacidade de suportar, pois, caso contrário, onde o aprendizado, objetivo maior dos acontecimentos? A gente sabe, né, que Jesus nunca dá uma coisa que a gente não consiga suportar, né?
Vamos lá. Há um momento de instrução, depois e só depois o de teste. Se hoje estamos na hora da prova, avaliemos com segurança, busquemos os recursos, pois já possuímos em nós plenas condições de superação. É só questão de tranquilidade e ajuste, pois ninguém consegue encontrar o caminho estando em desespero. Acalmemo-nos, lembremos dos ensinamentos que ele já nos ministrou e estaremos prontos para a vitória final. Quando chegar aquela hora, os lembreis de que já vou tinha dito. É isso, pessoal, desse versículo. Fala, querido. A gente vê no Cristo a sua maior qualidade, né? Que mestre, né? Usando o ensinamento, né? Como a gente faz, assim, olhando sempre uma coisa, os pais, né? Olhando para os filhos. Olha, quando você crescer, isso você tem que estar preparado. Meus filhos agora estão crescendo, a gente está falando, ah, pai, aquilo que você falou para mim, agora estou entendendo o que você falou. Então, ele usava essa questão do ensinamento de preparar, porque a gente é tão, assim, ainda, muito criança espiritual ainda, a gente não estava preparado para as surpresas das lutas, né? Estava acostumado no conforto, né, de ter Jesus ao lado. Jesus estava caminhando com eles e resolvia as coisas, vamos dizer assim, né? Ele preparava, a preocupação deles é deixar eles preparados minimamente para enfrentar as coisas, chamando o aluno para o aprendizado, né? Preparando, já que esse aluno ainda não tem aquela força, né, de enfrentar dificuldades, como a gente ainda não tem, né? De novo, faz parte da nossa caminhada, né? Mas a essência da minha fala é essa, né? O sentido do mestre, né? Do professor, que prepara para as lutas, né? É fantástico, né? Todo um ensinamento fantástico. É fantástico. Oi, pode falar. A gente tem que ser muito grato a ele por tudo que ele fez, né? E faz até hoje, né? Exatamente, Kleber. Se a gente for pensar também, né, na doutrina espírita, né, que vem trazer todo esse ensinamento, essa lembrança, né, de forma mais clara. E aí me lembrei aqui das instruções dos espíritos, né, toda essa consolação, esse esclarecimento. Então, é muito material, né? Então, cabe a nós realmente esse esforço, sem nos condenar, né? Porque às vezes também a gente fica nessa questão da culpa, eu estou tão atrasada, estou isso e aquilo. Não, esse movimento ele vai acontecendo junto com com o esclarecimento, né? Que a gente vai adquirindo com a ampliação da nossa nível de consciência. Então, a gente vai ficando mais, percebendo melhor as coisas. É tão bom isso, né? Sentir que isso está acontecendo. E eu fiquei pensando aí, né? As instruções de Jesus, as instruções dos Espíritos e tudo, todo esse enxerto, né? Para poder a gente, dessas plantinhas frágeis que somos nós ainda, que a gente cresça forte. É isso É aí. isso que eu lembrei. Muito bom, muito bom. Não é à toa, né, que ele é chamado de mestre, né? De mestre. E tudo, né? Tudo que ele fez, tudo que ele falou. E tem outros momentos também, né? Eu sempre lembro do capítulo 10 de Mateus, que a gente estudou há um tempo atrás aqui, né? Ele faz o quê? É só uma instrução de o que ia acontecer com os discípulos, que ele manda os discípulos 2 a 2 aí para os diversos locais, né? Sempre é orientação, né? Sempre é ensino, sempre é preparo para que a gente prossiga no nosso caminho, né? Como o Kleber falou diversas vezes aí, é o nosso caminho, né? É a nossa jornada, né? É a nossa luta diária, eu acho, né? A nossa luta de sempre. Sempre o caminho, né? A verdade e a vida. Isso. A gente tem que enxergar o potencial que a gente tem, né? Senão a gente fica paralisado no erro, né? Na culpa, e não sai do lugar, não anda.
Exato. Gente, para encerrar hoje, esse versículo aqui, ó, tem um comentário do Emmanuel no Vinha de Luz. E é interessante, ele faz uma relação aí, o quadro negro. Eu achei curioso aqui, né? Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá a sua hora de revelações no aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas dos alunos. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Plágio afetuoso entre companheiros, maneira de falar cola, né? Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam, porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Acho que Emmanuel gostava de matemática, gente. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores de injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendeste do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que nos pede giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Ele relacionou aí o aluno no quadro negro, né, numa arguição particular aí do professor, como o nosso maior testemunho, né, o nosso maior juízo final, talvez, não sei. É isso aí, pessoal. Por hoje, paramos por aqui. Deixa eu só comentar com vocês. No capítulo que a gente está, no capítulo 16, a partir do versículo seguinte, começa o que ele chama realmente de o Paracleto, né? É um texto longo, eu não coloquei aqui, mas aí a semana que vem, a gente primeiro lê todo o texto, né? Para dar uma ideia do que a gente vai interpretar, né? Vai estudar. Mas por hoje a gente fica aqui. Como o assunto fica agora mais longo aqui, então a gente para por aqui, na semana seguinte a gente começa nessa parte aqui, final do capítulo 16. Tá bom? Tudo bem? Que é uma parte meio longa, mas a gente prossegue. Alguém quer fazer algum comentário aqui do quadro negro, do Emmanuel? Ele fala assim, eu notei aqui, né? O quadro, um amor é igual, trabalho, serenidade, entendimento, perdão. Foi que eu consegui captar essas
essa equação aí do amor para ele, né? Sei lá, não sei se faltou algum elemento nessa fórmula dele. Eu achei muito genial ele, né? É genial. O Emmanuel é fantástico, né? Faz, compara Genial. aí o Mas eu nosso... não tinha lido essa passagem, eu não lembro Eu também dessa. não. O quadro negro eu não lembrava, não. Que ele tinha Também não essa tinha. questão tão dele, né? Matemática aí. É. Nosso dever de casa. Nosso dever de Dever casa. de casa, é. Tem que fazer esse exercício aí, olha só. Eu anotei aqui trabalhar com serenidade, com, né? Entendimento para com o próximo e perdão para o próximo. Ou seja, ele está falando da gente, com a gente mesmo e com o outro. Genial. É, Amanda, né? Emmanuel. A Val É, Emmanuel. foi, Amanda. a Val foi professora de matemática, né? É professora de matemática e foi, sempre é, Ah, né? é? Fui. Agora já. Professor? Eu queria fazer um comentáriozinho com relação a essa questão, né, de da gente estar preparado para, vamos dizer assim, para o professor soltar a gente, né? Uhum. Porque eu tive a oportunidade, assim, de ter um convívio muito estreito com uma pessoa, uma médium muito bacana, gabaritada, amiga de Chico Xavier, e que nos oportunizou muitas coisas, né? E ela partiu assim de repente, né? A gente não tinha a menor ideia, assim, sabe? Quando você se surpreende com a partida de uma pessoa. E nós ficamos assim, ó. Aí te bate uma dor de cotovelo, assim, de você pensar assim, como que eu não aproveitei mais o tempo com essa pessoa? Como que eu não, sabe, não usufruí melhor das oportunidades que eu tive? E isso aí é um negócio muito sério, né? Porque às vezes a gente fica achando que aqueles que nos são, vamos dizer assim, nossos mentores, né? Encarnados, que eles vão ficar a vida inteira à nossa disposição. E não é assim, né? Chega aquela hora que a gente tem que tomar decisões sozinho, tem que pensar, tem que, tem que arriscar, né? Dentro daquilo que você aprendeu, você utilizar as lições da melhor forma possível, porque você não vai ficar perguntando para ninguém aquilo que você tem que fazer, né? Então, essa passagem me lembrou muito essa situação. E a gente precisa realmente valorizar as oportunidades que a gente tem, porque elas passam, como tudo na vida passa, elas também passam. E nós teremos, assim, outro dia a gente estava fazendo um estudo, eu estava comentando com um colega, né? Aí ele estava falando, eu falei assim, a questão toda é a seguinte, que a gente fica achando que, não, na outra encarnação eu vou nascer espírita, vou ter todo esse conhecimento. A gente não faz ideia em que situação nós vamos estar, né? Então, quanto mais a gente aproveitar em termos de renovação espiritual, de conquista espiritual, para que, enfrentando qualquer situação que a gente for enfrentar no futuro, a gente consiga vencer, é o melhor caminho, né? Não podemos ficar achando que vai ficar tudo morno, né? Que não vai. Muito bom, muito É, bom. posso fazer um comentário, Zezé? A gente entender, por isso que é importante a gente entender que Deus é esse que Jesus veio nos trazer. Se é um Deus misericordioso, que nos dá oportunidade, e vão ser inúmeras oportunidades, a gente fica com essa sensação, poxa, eu não aproveitei, né? Lembra das duas irmãs que Jesus falou para outra, né? Assim,
Marta, Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou estar aqui sempre. Ele não ia estar lá em presença. Mas a gente tem que saber que as oportunidades vão aparecer de novo. E a gente vai amadurecer e vai estar mais atento quando aparecer novas oportunidades. Porque o ensinamento de Deus, ele vai estar sempre presente em nossas vidas. Se a gente hoje vai dizer, poxa, eu perdi a oportunidade. Não, a gente vai estar atento para outras oportunidades que vão acontecer. E vai se repetir. Porque o aluno tem que estar sempre pronto, porque mudarão os professores, mas eles estarão sempre no comando do mestre. Eles vão apresentar para você o que você colocou aí, né? E todos nós, às vezes, perdemos muita oportunidade mesmo, mas essas oportunidades vão aparecer de novo. Em outros momentos, a gente vai estar atento. Então, talvez até a nossa oração possa fazer esse sentido, completando aqui. Orar no sentido da gente estar atento e perceber a grandeza das experiências que a gente vai ter. Mas a gente deve esperar novas oportunidades sempre, sempre, sempre. E a gente vai estar mais atento, com certeza. A gente vai amadurecendo. Não é? Concorda? Essa é a grande esperança. Ah, a Sueli quer falar alguma coisa. Não, tchau. Ela precisa Saída sair. está na hora, com Não, muita Sueli. pena, com muita peninha. Mas é assim mesmo. São os horários da vida, as rotinas. Vai com E eu Deus. acho que às vezes é Travou. travou. Bom, Travou. Bom, pessoal, podemos encerrar? Podemos, né? Então, sim. encerramos aqui hoje e agradecendo aí que os comentários foram maravilhosos. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente volta e vamos ver aí o Paracleto. Então, até semana que vem. Beijinho no coração de todos, fiquem com Deus.